Opa, galera! Tudo bom com vocês? Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando de Abraxas Capital. Surpreende ao adquirir 250 milhões de dólares em Bitcoin durante feriado. Logo em seguida falaremos de Token Trump. Despenca 90% após desbloqueio de milhões de unidades. E terminaremos com o estado do Oregon decide processar Coinbase após retirada de ação pela SEC. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal para acompanhar sempre as últimas notícias do mercado cripto. E vamos que vamos! Abraxas Capital surpreende ao adquirir 250 milhões de dólares em Bitcoin durante feriado. A Abraxas Capital adquiriu 2.949 bitcoins no valor de 250 milhões de dólares. De acordo com Lucon Chain, na última transação, a empresa comprou mais de 45 milhões de dólares em Bitcoin da Binance. Apesar do otimismo gerado pela entrada de capital institucional, alguns sinais alertam para possível instabilidade. A gestora de investimentos Abraxas Capital, com sede em Londres, adquiriu 2.949 bitcoins no valor de 250 milhões de dólares, entre os dias 15 e 18 de abril de 2025 factorial. A movimentação foi registrada por meio de compras progressivas em exchanges como a Binance, conforme dados da Arkham Intelligence, analisados pela Lucon Chain. O movimento reforça a tendência de acumulação por parte de grandes investidores, mesmo em um cenário de incerteza nos mercados globais. A aquisição ocorre em meio à calma esperada no mercado durante o feriado de Páscoa. Analistas de mercado apontaram que o fim de semana da Páscoa tende a ser menos volátil. Isso se deve ao fechamento das corretoras americanas e à ausência de anúncios relevantes da Casa Branca. No entanto, o acúmulo recente de bitcoins por grandes investidores levantou expectativas sobre possíveis mudanças no comportamento do mercado ao longo das próximas semanas. Nos últimos dias, outros players institucionais também demonstraram confiança no criptoativo. Um exemplo foi a compra de 285 milhões de dólares em Bitcoin realizada pela empresa de Michael Saylor, a Strategy, a um preço médio de 82.618 dólares por unidade. De acordo com dados recentes, as exchanges continuam registrando saída líquida de bitcoins, o que indica que muitos investidores preferem armazenar os ativos em carteiras próprias. Movimentação de investidores de médio prazo pode antecipar novos episódios de volatilidade. Apesar do otimismo gerado pela entrada de capital institucional, alguns sinais alertam para possível instabilidade. Mais de 170 mil bitcoins pertencentes ao grupo de investidores de médio prazo, que mantém ativos entre 3 e 6 meses, voltaram a circular. Isso pode indicar pressões futuras de venda. Analistas da Bitfinex, porém, minimizam o impacto dessas movimentações no curto prazo. Eles destacam que os mercados menos líquidos durante o final de semana reduzem a probabilidade de fortes oscilações. Já Marcin Kazmierczak, da Redstone Oracles, acredita que parte dessas transferências pode ter apenas caráter operacional. Agora deixa o like e vamos para a segunda notícia do dia. Token Trump despenca 90% após desbloqueio de milhões de unidades. Os detentores de tokens Trump enfrentam grandes perdas, já que o primeiro desbloqueio de aquisição liberará 40 milhões de tokens. Os tokens desbloqueados representam 20% do fornecimento atual em circulação e podem introduzir nova volatilidade. O mercado de criptomoedas testemunha uma forte correção no valor do token Trump, que acumula desvalorização de 90% desde o pico de janeiro. O movimento negativo teve impulso pelo início do desbloqueio de 40 milhões de unidades, equivalente a 309 milhões de dólares em valor de mercado. A liberação desses tokens começou em 18 de abril de 2025 e representa aproximadamente 20% da oferta em circulação, gerando preocupações entre os investidores e analistas do setor. Desbloqueio em massa pressiona preço e aumenta perdas para mais de 800 mil carteiras. A estratégia de liberação em massa, conhecida como Cliff Unlock,
é responsável como um dos principais fatores para a recente queda do token. Com o aumento abrupto da oferta disponível para negociação, o mercado não conseguiu absorver o volume sem impacto nos preços. De acordo com a CoinGecko, o preço do token Trump oscilou entre $7,46 e $7,83 nas últimas 24 horas. A empresa de análise Chainalysis informou que mais de 800 mil endereços de carteira registram perdas, totalizando aproximadamente $2 bilhões desde o lançamento do ativo. O desbloqueio terá sequência em pequenas quantidades diárias até o fim de abril, com lotes de cerca de 493 mil tokens liberados por dia. Por exemplo, entre 19 e 21 de abril, cerca de 493 mil tokens serão desbloqueados diariamente, de acordo com o Dropstab. O modelo levanta alertas sobre a estabilidade futura do projeto, uma vez que novas liberações podem gerar ainda mais volatilidade no curto prazo. Entidades ligadas a Trump controlam grande parte dos tokens e reforçam críticas ao projeto. A maioria dos tokens desbloqueados pertence às empresas CIC Digital LLC e Fight LLC. Ambas possuem conexões com o presidente Donald Trump, inclusive figurando em registros da Comissão Eleitoral Federal. A estrutura de controle dos ativos, concentrada em duas entidades, levanta suspeitas sobre possíveis práticas de manipulação de mercado. A Fight LLC foi criada por Andrew Pierce, também envolvido com coleções de NFTs associadas a Trump. Analistas consideram que a forte centralização representa um risco para investidores de varejo. Além disso, o uso do token em campanhas políticas e comerciais levanta questionamentos éticos sobre a transparência e o propósito do projeto. Já deixou o like? Deixa um comentário também. E vamos para a última notícia do dia. Estado do Oregon decide processar Coinbase após retirada de ação pela SEC. O procurador-geral do Oregon, Dan Rayfield, entrou com uma ação de execução de valores mobiliários contra a Coinbase na sexta-feira. De acordo com Paul Grewal, a nova ação representa uma continuação das medidas da gestão anterior da SEC. Apesar das vitórias judiciais em nível federal, a Coinbase agora enfrenta o desafio de responder a ações isoladas em diferentes estados. O procurador-geral do estado de Oregon, Dan Rayfield, anunciou que pretende mover uma ação contra a exchange Coinbase. A acusação é de que a empresa vendeu valores mobiliários não registrados a residentes do estado. A iniciativa surge após a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, ter encerrado sua ação federal contra a plataforma. A Coinbase, por sua vez, classificou o processo estadual como uma cópia direta do caso arquivado pela SEC em fevereiro de 2025. Coinbase critica fragmentação regulatória com novas ações estaduais. De acordo com Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, a nova ação representa uma continuação das medidas da gestão anterior da SEC. Grewal afirmou que o escritório do Procurador-Geral de Oregon deixou claro que está retomando exatamente de onde a SEC de Gary Gensler parou. A declaração está em uma publicação na rede social X, onde Grewal expressou preocupação com o impacto de medidas descentralizadas na regulação do setor. Nos últimos meses, diversos estados norte-americanos seguiram a mudança de postura da SEC e arquivaram suas ações contra a Coinbase. Vermont, Carolina do Sul e Kentucky encerraram seus processos entre março e abril de 2025. As decisões foram atribuídas à nova abordagem da SEC após a renúncia de Gary Gensler e a criação de uma força-tarefa para revisar o mercado cripto. Reações ao caso reforçam debate sobre regulação nacional unificada. Apesar das vitórias judiciais em nível federal, a Coinbase agora enfrenta o desafio de responder a ações isoladas em diferentes estados. A empresa defende, sobretudo, que o governo federal estabeleça uma política única e clara para o setor de criptomoedas. A ausência de uma estrutura regulatória nacional coesa, segundo a empresa, pode dificultar o desenvolvimento do mercado e afastar investimentos do território norte-americano. A fragmentação regulatória é vista como um risco para empresas do setor cripto,
que precisam lidar com normas variadas conforme o estado em que atuam. A Coinbase reforçou seu apelo por uma legislação nacional capaz de garantir segurança jurídica e fomentar a inovação. Bom, galera, por hoje é isso. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Caso você seja um iniciante em Bitcoin, compre o curso do canal. É um guia para iniciantes em Bitcoin, muito barato pelo tanto de informações que colocamos. Link na descrição e na bio do canal.